Olá, bem-vindos ao ISTEG Brasil. O que é o ISTEG Brasil? É um seminário internacional de liderança e teologia que veio para ficar. E você é convidado a participar conosco. Trata-se de um seminário interconfessional, ou seja, você pode ser de qualquer religião, de qualquer confissão filosófica, você é bem-vindo. Porque o nosso interesse é a democratização do conhecimento teológico. Temos um currículo acadêmico, embora o curso é livre, mas a mesma pegada acadêmica, a vontade de trazer conhecimento sólido para o Brasil, em parceria com a Casa Church. Seja bem-vindo você, e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante para a tradução da Bíblia. Até meados dos anos 50, se questionava muito a questão da tradução da Bíblia, porque é sabido que os originais hoje não existem mais. Como confiar que um texto tão antigo, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia tem 3.500 anos que foi escrito, e gastou mais ou menos 1.600 anos para produzir a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Como provar que o texto foi transmitido de geração em geração com fidedignidade? Olha, isso até 1947 era passível de questionamento, porque tínhamos textos apenas da Idade Média, textos novos de 900 depois de Cristo para cá. Porém, quando chegou-se a data de 1947, um pastor beduíno no Vale do Kuram, na região do Mar Morto, estava pastoreando cabras, e como é de costume, os garotos daquela região, garotos pastores ou não, brincar numa região, uma região muito antiga e uma região também um pouco selvagem. Eles gostam de jogar pedras, tem o costume até hoje jogar pedra nas cavernas que ficam nas montanhas do Mar Morto, nas montanhas dessa região, que é uma região de vale com muitas montanhas. E dentre essas montanhas havia uma caverna específica, que hoje é considerada a caverna número 4, que o pastor, ao perder uma cabra, ele saiu um pouco da sua rota, entrou num vale, avistou a caverna e resolveu jogar numa pedra. Ao jogar a pedra, ele percebeu que um vaso de barro, a região é bem silenciosa, que não há casa, não há nenhum barulho por perto. Ele percebeu que um vaso de barro havia quebrado. Um barulho, aparentemente, era um vaso de barro. Ao subir até lá por curiosidade, ele confirmou sua suspeita de que realmente era um vaso de barro. E então, ele pegou esse grande vaso de barro e, naquele momento, ele percebeu que havia manuscritos antigos. Aqui é importante nós falarmos o que é manuscrito. Manuscrito, antes da Bíblia imprensa ou qualquer outra escritura, antes da invenção da imprensa, que foi provavelmente aí no fim do século XV para o início do século XVI, tudo que era produzido em termos de literatura era escrito à mão. Os manuscritos normalmente eram feitos de pele de cordeiro e um material resistente. Escrituras de cartas, escrituras imobiliárias, documentos reais, documentos religiosos, todos eram escritos em manuscritos. Isso tem um valor histórico grande. O rapaz percebeu que poderia ganhar algum dinheiro com aquilo, e não tinha, e nem verificou de que se tratava, e vendeu para um antiquário em Jerusalém. E esse antiquário
por sua vez, resolveu vender numa feira esses manuscritos, até que um bispo da Igreja Católica Ortodoxa reconheceu que eram manuscritos muito antigos de livros bíblicos. Daí começa a grande saga da história dos manuscritos do Mar Morto. Os arqueólogos, então, partem para esse local e descobrem que havia ali vários vasos e várias cavernas com esses manuscritos. De que se tratava? Bom, essa região, mais tarde descobriram, no Vale de Cura, ruínas de uma seita, de um movimento religioso judaico que a maioria dos estudiosos atribui aos essênios. Há uns questionamentos, mas muito mínimo, que viveram ali no século I, isolado das cidades da época, porque queriam viver mais em clausura, num sistema de monastério, não no sentido da Idade Média, mas no sentido muito parecido com os mosteiros. Eles queriam viver reclusos, longe da civilização, em oração, em estudo. E eles descobriram que havia muitos manuscritos, inclusive acharam todos os livros do Taná, ou do que é conhecido ocidentalmente como Antigo Testamento. Todos, com exceção do livro de Esther. Acharam, por exemplo, um rolo de Isaías com mais de 1000 anos antes daqueles que tínhamos em mãos. E ao comparar esses escritos, percebeu-se que as alterações da transmissão do texto foram quase que insignificantes. Podemos hoje afirmar com muita segurança que a Bíblia tem um texto confiável e antigo, que foi transmitido de geração em geração com alteração quase zero. Devido a essa descoberta, foi possível, por exemplo, conhecer o contexto histórico da língua hebraica. Para quem traduz Bíblia e quem tem conhecimento de hebraico sabe que há palavras no Antigo Testamento que foram citadas apenas uma vez. E essas palavras, até essa data, eram quase que incompreensíveis. Porque, como o hebraico trata-se de uma língua morta, o hebraico bíblico, o Ivrit Mikra, ele é necessário você estudar, por exemplo, o contexto histórico que a palavra foi inserida. Porque palavras, muitas vezes, ela não tem só a função que o dicionário dá. A língua é muito dinâmica. E é necessário, por exemplo, para que eu compreenda expressões locais, eu preciso conhecer o ambiente em que aquelas pessoas viveram e as expressões naturais de um diálogo comum. E isso era impossível num texto rígido, né? Porque o texto está ali há milhares de anos e ele tem uma função dentro do próprio texto. Cada palavra tem sua função específica ali. Mas à descoberta desses manuscritos, foi possível, por exemplo, levantar o contexto de muitas palavras e de como elas eram utilizadas e compreendidas à época em que o texto foi produzido. Hoje, por exemplo, é possível entender a literatura que não foi colocada na Bíblia, a literatura paralela, pseudepígrafa, né? E os apócrifos, por exemplo, acharam seus livros de Enoque e descobriram coisas interessantes do pensamento teológico da época, como o texto era compreendido. Bom, essa descoberta, ela se tornou um marco, porque a partir daí não se questionou mais
a transmissão do texto. Descobriu-se que o texto ele vem inalterável há muitos e muitos anos. É importante para a ciência bíblica essa descoberta. Por isso que nós falamos que as traduções que são posterior a 1947, elas trazem a riqueza desse conhecimento, dessas descobertas, dessas novas descobertas arqueológicas e desse estudo, da manuscritologia, onde, através da crítica textual, é possível comparar, por exemplo, com o texto massorético, que é o texto de transmissão mais antigo e mais consolidado, de que há realmente muita fidelidade na transmissão, na tradução, nas cópias que foram feitas, principalmente os soferins, os copistas judeus, que eles eram criteriosos, contavam cada letra para não faltar uma palavra sequer no texto. E nós sabemos que durante muitos e muitos anos, de cópias e cópias e cópias, temos o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, a gente vê pequenas alterações mais gráficas de letras do que de frases ou até mesmo texto. E isso tornou possível novas traduções, um conhecimento mais profundo das línguas, como eu já mencionei antes, e a confiabilidade do texto bíblico. Eu quero chamar a atenção para você que nós iremos, na matéria de introdução geral à Bíblia, onde se trata da crítica textual, pergaminhos, manuscritos e história da transmissão do texto, os tipos de traduções, a equivalência dinâmica, a equivalência formal, abordaremos mais profundamente esse assunto. Por isso eu convido você a fazer parte desse novo grupo de estudantes da Bíblia com o ISTR Brasil, onde nós poderemos aprofundar muito mais dentro da história da transmissão do texto. Sendo a nossa primeira matéria do curso, é a história da transmissão do texto bíblico, onde analisaremos de uma forma independente, bem didática e profunda, como o texto chegou até nós, quais são os critérios de cada tradução que hoje temos disponível no mercado, qual é a melhor tradução e, acima de tudo, vamos estudar o contexto histórico em que o texto foi formado. Essa matéria se chama Introdução Geral à Bíblia. E normalmente nós na gíria do seminário, nós chamamos ela de GB. E é uma matéria empolgante, que derruba muitas objeções e responde a muitas dúvidas a respeito de como esse texto chegou até nós. Amigos queridos, é muito importante nós compreendermos que a Bíblia é um livro com muita história, com muita filosofia importante para a nossa vida prática e, acima de tudo, há critérios muito rigorosos de tradução e houve critérios muito rigorosos de transmissão deste texto até hoje. É possível, sim, reconstruir, através desses diversos manuscritos disponíveis, aquilo que aproxima-se do original. Sabendo que, independente das redações posteriores, o conteúdo central da mensagem bíblica é totalmente confiável. A Bíblia realmente é um livro esplêndido, com seus 1189 capítulos, ou seja, a Bíblia cristã, formada de Antigo e Novo Testamento, ou como se diz hoje, Primeiro Testamento e
o livro da aliança, nós podemos confiar no texto. E é um dos textos antigos mais trabalhado que temos, e com provas confiáveis da sua geografia, por exemplo, que se é citado na Bíblia, nos livros históricos, com pequenas alterações, é exato. Então é uma história muito confiável. Mesmo que você não tenha interesse de ser um líder religioso, eu te convido a estudar esse livro com mais exatidão. É um livro muito importante para a humanidade. Afinal, a cultura ocidental, toda a nossa cultura ocidental está embasada nesse livro. De alguma maneira, em algum grau, as leis dos países ocidentais têm a sua base na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vemos ali conceitos da dignidade da pessoa humana, leis trabalhistas, lei do divórcio, lei de proteção à família, à propriedade e outras, todas, de certa forma, derivam desses 5 primeiros livros que chamamos Torá, que se traduz erroneamente por lei, porque é muito mais ampla, a palavra Torá significa instrução, e isso é abordado, esses temas são abordados nesta parte fundamental das Escrituras. Por isso eu convido você a fazer teologia conosco, a aprender mais sobre este livro maravilhoso. Que o Eterno nos abençoe. Amém.